Tomara que o povo não vai embora. É 18h10? Deve ser 18h12. Olá, começamos novamente. Se Deus quiser, agora vai dar certo, gente. A gente sabe que é uma luta espiritual muito grande pra gente poder falar sobre essa fé. Agora ela já solicitou, estou aguardando a pastora Leila. Gente, vai entrando, vai perguntando, continua botando suas perguntas lá na caixinha. Aê! Ô, Ai, pastora, ai. que luta! Faz, que Olha, batalha. pastor Quero acho pedir que estava perdão. chegando aqui. Não, eu quero pedir perdão. Opa, aconteceu um detalhe ali que o Wi-Fi não Sim, estava dando, não tinha, não estava dando continuidade, estava travando, entendeu? Aí nós trocamos de lugar, sem tá problema bom? não. Pastora Leila, se Hum. apresenta para as mulheres, para todo mundo que está participando aí, que a gente falou para os homens entrarem também, que é Jesus. um assunto muito bom, né? Então se Tá. apresenta para a gente. A paz, eu sou a pastora Leila, eu trabalho aqui, a gente ajuda no pastoreio aqui na Voldac, e o meu trabalho aqui é com cura, com aconselhamento, eu atendo, né, faço atendimento pastoral, na área de aconselhamento, de cura interior, de libertação, durante as semanas, né, e trabalho também, que eu acho que é um trabalho de muita libertação e cura, que é o encontro com Deus, né, onde eu tenho liderado por esse tempo, e tem sido bênção, né? As duas pastoras já trabalharam comigo muitas vezes, sabe que é um trabalho muito de cura e libertação, né? Então, estas áreas que eu tenho feito aqui, e tem sido um privilégio por esses anos trabalhar com esse ministério, viu? Amém. Um momento que me Né? marcou muito, assim, que eu te conheci, pastora Leila, foi no encontro com Deus. Então, para mim, você é a pastora do encontro. É, Eu acho que para a grande maioria que está aqui assistindo, que já fez o encontro, né, na sede, na IPV Voldac, vai ter a senhora também como referência nesse sentido. E foi um grande amém. prazer trabalhar no encontro. Eu já fui sua discípula, né, há muitos anos Já, atrás. Sim, e é muito bom a gente poder estar conversando sobre cura, né? E sobre tudo isso, né, que a gente vai estar falando hoje. A pastora Lucilene está aqui para me ajudar, me auxiliar também, porque ela também já trabalhou muito nessa área, muito. né? E aí eu Verdade. queria que você, para a gente já iniciar e não perder tempo, Uhum. porque é um assunto bem extenso, né? Queria que Sim. você falasse pra gente, né, nas suas palavras, assim, o que que é cura na alma, essa cura interior que a gente tanto fala, né, cura nos sentimentos. E será que todo mundo Uhum. precisa disso? Porque às vezes a gente se converte, né, acha que tá tudo bem, e, eu É já tenho Jesus, verdade. já aceitei Jesus, eu não preciso, né, de cura. E aí eu queria que você me falasse, né, o que que você acha, né, o que que é cura na alma, e se todo mundo precisa de cura, de passar por esse processo. Sim. Então, muitas pessoas elas imaginam que após ser convertido, né, após ter entregue a vida para Jesus, já está tudo pronto, não é verdade? Assim, claro que não na questão de que já estamos prontos para ir para o céu, né? Mas eu já aceitei Jesus e não preciso de uma libertação de uma cura. E na verdade, precisa sim. Porque quando nós aceitamos a Jesus, verdadeiramente o Espírito Santo já veio sobre o nosso coração. Agora, nós precisamos ser curados na nossa mente. Se formos olhar o que eu poderia dizer resumidamente, o que é cura interior, Romanos 12, versículo 2, que é a transformação da nossa mente, né? A renovação do nosso homem interior. Então, a questão da pessoa precisar desta cura, porque nós, na nossa alma, onde está, compõe, né, o que existe dentro, os elementos que existem dentro da nossa alma, que é sentimento, emoção, vontade, né, a nossa consciência ou o intelecto, né, são questões que ficam registros. Né? Sentimentos são coisas que vêm de fora para dentro. Então, geram sentimentos dentro de nós. Emoções é aquilo que nós sentimos e que externamos para o lado de fora. Né? A pessoa emocional, que a gente diz, né? Todos nós temos emoção. Então, a emoção, ela vem
para fora daquilo que eu estou sentindo por dentro, não é verdade? E a questão de uma mente com vários registros de traumas, marcas, lembranças, né, de tantas coisas que vão registrando na nossa vida durante o nosso crescimento. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, tudo que estava registrado dentro do nosso interior de forma errada precisa ser transformado. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor faz nova todas as coisas. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, agora eu tenho o caminho de tornar novo tudo dentro do meu ser. Então, a cura interior é a cura das nossas emoções, das nossas lembranças dolorosas, da restauração dos nossos sonhos, a questão da conscientização que eu preciso passar por um processo de cura para ser livre do quê? Dos meus sentimentos de rejeição, de desvalor, de complexos de inferioridade, de autocondenação, de culpa, né? De tantas coisas, medo, tristeza, tantas coisas que vão sendo registradas. E tantos sentimentos, né? Os sentimentos que vão sendo trabalhados, desenvolvidos dentro de nós de uma forma negativa. Então, a cura, ela é agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém? Pastor, a questão de todos precisarem, precisa. Sim, sim. Até porque eu ia falar isso. As pessoas podem até pensar que ela cuidando bem do espírito, a alma já está pronta. Mas, na verdade, eu penso que a alma é pedestrada para uma nova vida, um novo pensamento. Como que é essa divisão? Isso. Então, eu posso dizer para você, até anotei umas coisas aqui, que a gente poderia dizer assim, olha, o Senhor, Ele quer que a gente se... A palavra de Deus diz que naquele grande dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor de forma íntegra, né? Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, explica os elementos que existem dentro de nós. Corpo, alma e espírito, né? A palavra de Deus diz lá que o Senhor quer que estejamos, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho dentro de mim, né, o meu ser, ele se compõe em 3 elementos: corpo, alma e espírito. O nosso espírito, por que as pessoas elas acham que nós não precisamos fazer esse processo de cura? Porque Isaías 53 fala sobre a questão que Jesus levou sobre si, né? As nossas dores, nossos traumas, nossos medos, tudo isso. Então, quando nós estamos, após a conversão, nós começamos a ter o entendimento das áreas que existem dentro de mim que precisam estar de forma íntegra diante do Senhor. Então, eu preciso estar corpo, alma e espírito. O meu espírito, ele é transformado pelo novo nascimento. Né? João, capítulo 3, versículo 4 ao 8 diz isso. Quando o Senhor fala que é necessário que a gente nasça de novo. Não é verdade? E aí, na nossa alma, olha, o meu espírito é pelo novo nascimento. A nossa alma é pela renovação da nossa mente. Ou seja, a minha alma, que é a minha persona, a minha personalidade, né? O meu caráter, a questão que compõe o meu ser interior. Então, é pela renovação, assumindo uma mente de Cristo. Essa renovação faz com que eu tire a mente velha, vamos dizer, do Egito, né? E assuma uma mente de Cristo. Onde a palavra de Deus se manifesta dentro do meu coração através de cura, né? A palavra de Deus, ela se manifesta de uma forma, como eu disse no princípio, trazendo coisas novas e arrancando as coisas antigas, né? Está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas passam e eis que tudo se fez novo.
E o nosso corpo é pelo sacrifício. O que diz em escravo, para que depois, haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, as 3 áreas precisam ser trabalhadas. Alinhadas. Entendeu? De forma plena. Em Tessalonicense fala sobre essa plenitude. Estarmos em estado pleno. Corpo, alma e espírito. Então, aceitou Jesus? O meu espírito está sendo alinhado com Deus. Amém. A minha alma, ela vai sendo transformada a cada dia, né? Pela renovação da nossa mente. E o nosso corpo é crucificando a nossa carne, para estarmos livres do mundo, do pecado e do diabo. Amém? Amém. Até porque, pastor, a própria palavra nos fala que ela penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e medula. Sim. E questão de fé, por questão de fé, eu penso muito na esperança, que Sim. o Senhor ele faz brotar em nós o Espírito Santo uma esperança, e a esperança é uma cura que nós podemos alcançar. Perdão. Né? Não tem problema. E também, quando a ciência ela não atinge nessa profundidade que o Espírito Santo de Deus atinge. Sim, porque o Espírito Santo, a questão do trabalho, quando eu posso falar um pouquinho dentro do meu trabalho? Pode. Toda a sua quando eu recebo as pessoas, assim, não menosprezando a área profissional de forma alguma, tá? Porque todas as 2 áreas, elas são muito importantes. Eu vejo muito importante mesmo, até o meu trabalho é muito próximo. Quem me conhece, quem sabe o do meu trabalho, me pergunta se eu sou psicóloga. Eu não sou psicóloga. O que eu tenho é o bacharel em teologia. Mas eu vou dizer para vocês que quem tem me capacitado é o próprio psicólogo dos psicólogos, né? Que é o Espírito Santo. E coisas que muitas vezes eu pego, né? De um trabalho profissional, após um trabalho profissional, e em poucas semanas, assim, vamos dizer, vou dar um quadro mínimo, né? De 4 semanas a pessoa sai curada. Não é na questão pessoal, é a questão Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sonda, né? Ele vai na profundidade, no recanto da alma, aonde estão escondidas as coisas que olhos humanos não conseguem ver. E aí o Espírito Santo tem essa potencialidade. E ele traz a consciência. Às vezes, quando eu estou dentro de um atendimento, que a pessoa não se lembrava de coisas de 3 anos de idade, de 4, 5, né? Que é uma idade que a gente sabe que não é muito fácil de se lembrar. E ela lembra, porque o Espírito Santo traz. Porque ele vai na profundidade. E essa profundidade que traz a conscientização. Amém, pastora. E eu creio assim que no processo de cura, o pedir perdão e liberar perdão também é essencial para a gente ser curado, né? Sim. E como é que a gente faz se... Porque existem pessoas que têm dificuldades em perdoar, existem momentos na nossa vida que a gente não quer perdoar, né? E como é que a gente faz? Porque eu sei que você já lidou com muitas mulheres assim, né? Sim. Pessoas que estão nesse, né, vivendo alguma situação, ou perderam um filho, né? Um assassino foi e matou, aí a pessoa não perdoa, né? Ou então sofreu né, um abuso sexual na infância, não perdoa. E aí, como é que a gente faz, né? A gente precisa liberar perdão. O que você aconselha para essas pessoas que têm essa dificuldade? Então, a questão do perdão, a gente sabe que o maior caminho para a cura interior é o perdão. Né? É o perdão para muitas pessoas, né, precisam liberar. Parece até estranho dizer isso, né? Liberar perdão para Deus. Mas a questão de liberar o perdão para Deus não é que Deus precise do meu perdão. Eu é quem preciso aceitar a vontade soberana de Deus, né? Então a pessoa tem que liberar esta questão para ela ter uma vida curada. Então a questão do perdão, ela tanto é para os outros como para mim. Então se eu não perdoo,
sabendo que o perdão ele tem benefícios. Quando você perdoa, você é perdoado. Lembra da passagem do credor incompassivo? Né? Ele foi perdoado, aquele servo foi perdoado de uma dívida impagável. Quando ele estava diante de alguém que fez uma coisa muito mínima, ele se deu no direito de querer cobrar daquela pessoa com uma forma dura. Tanto que a Bíblia diz que o seu rei o leva para ser atormentado pelos aprisionadores, os verdugos, vamos dizer assim, né? Então, quando a pessoa passa por esse processo do perdão, não é fácil. A gente entende muito bem, né, que as pessoas às vezes têm essa dificuldade de perdoar porque verdadeiramente não é fácil. Porque perdão é perder a razão. Porque quem está ferido está se sentindo com razão. Então, você falar para a pessoa perdoar, mas ela tem razão. Vamos dizer uma pessoa que foi abusada sexualmente por um pai. Como fazer essa pessoa perdoar? Aquele que seria a minha proteção, aquele que seria o meu provedor, minha segurança. E ele agrediu a minha privacidade. Então, quando a gente fala sobre perdão, as pessoas ficam com dificuldade mesmo. Porque verdadeiramente é difícil, mas não impossível. E aí, quando a gente não perdoa, nós ficamos presos. Como esse próprio texto diz, que é lançado aos atormentadores, aos verdugos, né? Que são demônios, a pessoa fica aprisionada. E com isso ela tem dificuldade de relacionamento com Deus, ela passa a ter dificuldade de amar as pessoas, de se amar também, né? E ela tem dificuldade de estar vivendo uma vida plena. Porque Deus tem para nós, né? Jesus fala lá em João 10:10, que ele veio para dar uma vida em abundância. Então, são pessoas prisioneiras. Pessoas que ficam com fragmentos da sua alma dominados. Eu posso estar vivendo dentro da igreja, servindo ao Senhor, com um fragmento da minha alma aprisionado a esses atormentadores. Então, para liberar o perdão, tem situações mínimas que nós conseguimos com Deus. Oramos, falamos com o Senhor, né? Externamos a nossa dor e a gente consegue perdoar. Mas tem situações que não é tão simples assim, não, que o Senhor não tenha poder para fazer. Mas Ele mesmo deixou em sua palavra o quê? Se nós olharmos em Salmos 32, eu quero ler só o primeiro versículo, rapidinho. Ele diz assim, olha, que enquanto, o salmista falando, que enquanto ele se calou, os ossos dele se envelheceram. Vocês conhecem bem esse texto, né? E aí ele diz, olha, enquanto eu me calei, no versículo 3, envelheceram os meus ossos dentro de mim, não é? Agora, vamos para o 5. Ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Se você for para Tiago, também fala, confessar os nossos pecados, né, as nossas dores, as nossas enfermidades aos outros, para que sejamos curados. Então, o caminho que eu oriento é buscar ajuda. E o que o inferno quer e trabalha arduamente é dificultar essa pessoa de conversar. Porque se ela conta o que ela está sentindo, é talvez vergonhoso, é incompreensível, não é verdade? Então ela se fecha. E é esse o caminho. Se você olhar, depois vocês meditem com calma no Salmos 32, porque ele fala, é um processo de depressão por coisas guardadas. Ele está dentro de um processo de depressão por isso. Então a gente pede, a gente orienta nesse sentido. Não está conseguindo, eu não consigo perdoar. Procura ajuda. Ajuda de pessoas responsáveis. Por que eu vou dizer responsável? Porque a cura interior, ela não é uma coisa tão simples de ser feita. Não é uma coisa assim, eu sento, converso e pronto. Não é verdade? Eu posso matar uma pessoa se eu não estiver instruída pelo Espírito Santo. Matar uma pessoa na questão espiritualmente falando, né? Então a gente
orienta mesmo. Quando eu converso com alguém que eu vou percebendo, eu falo para ela assim, você precisa de cura, precisa de ajuda. E a gente, para passar por esse processo, como a pastora Paula falou, é um caminhar de ajuda mesmo. Não é de um dia para o outro. Não é de conversar hoje e amanhã está tudo bem. É um processo. Por isso que cura interior nós podemos dizer que é processo. Sim, e às vezes eu já ouvi muito e eu acredito muito nisso também, que perdão, a gente precisa decidir perdoar. Tem muitas Sim. vezes as pessoas falam assim, vou esperar um sinal, Deus, né, iluminar a minha mente. Não, não, não. Tem coisas que a gente Não. tem que fazer. Eu creio nisso, né? Sim. A gente Perdão, precisa decidir. E aí, a perdão é partir decisão. dos dias, você vai vendo aquele peso, aquela carga saindo de você. Porque aí você vai perdoando aos poucos, né? Sim, porque a questão da cura é oração, é conversa e oração. É um processo. Então, muitas vezes, você está conversando com uma pessoa ferida, né, magoada, amargurada, não é imediatamente que a gente consegue que essa pessoa tome essa decisão, né? Então, quando você vai mostrando, porque a pessoa que está do lado de fora, ela vai te levando a ver de um outro ângulo. Então, vai te dando condições para você tomar essa decisão. Como a pastora Paula disse, né? Eu falo muito sobre isso, que às vezes as pessoas pensam que perdoar sabe aquele culto muito emocional, né? Falando sobre perdão, e aí a pessoa sente, agora eu vou perdoar. No momento da emoção, é mentira. Não é verdade. Ele não vai perdoar. Porque foi só um momento. Se ela também disser assim, um dia que eu sentir vontade, ela nunca vai perdoar, porque perdão não é sentimento. Então, perdão não é emoção, não é sentimento. Perdão é decisão. Por isso que o Espírito Santo tem esse poder de penetrar na profundidade do nosso ser, trazer a nossa consciência para que eu tome a coragem. Olha que processo lindo. Ele penetra na profundidade, ele traz a consciência e ele faz o meu ato, a minha vontade, tomar decisão. Então, a decisão, ela vem da vontade, né? Onde o Espírito Santo agiu e eu tomo uma decisão. Mesmo que foi crueldade, uma decisão de perdoar. Então, perdão se chama decisão. O processo é contínuo, até que não doa mais. Amém. E o perdão também, pastor, algumas pessoas querem prender a outra, não liberando perdão, entendendo que isso deixa de haver justiça. E quando nós entendemos que é Deus quem faz a justiça, nós conseguimos desprender, soltar, enterrar, né? Aquilo que nos aprisiona. E é diferente da justiça, que cabe ao Senhor fazer. Sim, porque a justiça humana, por isso que eu disse que quando nós estamos feridos, nós temos a razão, né? Sim. E a nossa justiça, ela tem como, vamos dizer assim, eu não vou dizer como uma essência, porque eu acho que a essência é uma coisa tão boa, né? Mas assim, como um significado bem embutido lá atrás, alguma coisa bem subliminar, vingança. Então, quando nós queremos a nossa justiça, na verdade, nós queremos vingança. Então, por isso que a pessoa tem dentro dela assim, eu não vou perdoar porque eu quero que ela sinta um pouquinho da dor que ela me causou. E isso significa vingança, né? Então, a nossa justiça é falha. A gente vê que a nossa justiça mata, né? Um ato de revolta, ele mata. A justiça de Deus não se compara à nossa. A justiça de Deus é perfeita. Então, quando nós decidimos perdoar, nós estamos deixando a nossa justiça, a nossa razão, que é falha, não é verdade? E liberando para que Deus possa agir com a justiça perfeita. E Deus tem uma forma de trabalhar com o nosso ofensor totalmente diferente da nossa. Às vezes, vamos olhar assim, um exemplo que eu acho muito claro. O filho pródigo. Quando ele volta, né? Ele estava necessitado de perdão, não é verdade? Sim. Se ele volta, se fôssemos nós, a gente diria assim, não, ele tem que sentar, ele não pode, ele tem que começar tudo de novo. Não é assim? Porque a nossa mentalidade, o irmão mais velho pensou assim. Sim. Mas o pai pensou de que forma? O pai abraçou, trocou as vestes, colocou anel,
fez uma festa, não é verdade? Porque agora o tratamento também é com Deus. Então a justiça humana é imperfeita. A de Deus é perfeita. Vai trazer benefício para as duas partes. Amém. Pastora, tem uma pergunta aqui, eu não sei se você conseguiu ver aí, né? É da IPV Almada. Como se faz quando a pessoa já liberou o perdão, mas a outra pessoa não perdoa e vive amargurada? Então, esta questão, você está livre. E aí a sua posição, eu não sei qual o nome dela, né? Ou É ele a que pastora perguntou. Débora. A pastora Débora? Então, pastora, a questão do perdão, a minha parte, eu preciso fazer. A parte da outra pessoa, aí ela com Deus, porque perdão é decisão, né? A Bíblia diz que você vai, se tem alguém triste com você, você vai com uma testemunha, você busca a reconciliação com aquela pessoa. Se ele aceitou, você ganhou esse irmão, não é verdade? Agora, se ele resistiu, aí agora a questão é com Deus. Porque a sua parte, você está livre. Você se humilhou, né? Se arrependeu em Deus, se humilhou, talvez foi lá e pediu um perdão, não é verdade? Mas a pessoa está resistente. Agora, o seu caminho é orar pela pessoa, para que Deus trate, né? Conforme Deus quer tratar, curar, libertar. Mas você está livre. As bênçãos vêm sobre ti. É porque às vezes essa pessoa é uma pessoa que você não tem contato mais, mas também Não. existem pessoas perto de você e às vezes acabam te atacando o tempo todo. E aí é um processo também para você, que já liberou, mas Sim. a qualquer momento você pode ficar amargurada de novo, então tem que tomar um cuidado, né, pastor? Sim, por isso que a Bíblia fala, eu acho muito forte aquele versículo de Provérbios, me sumiu aqui 23, fala do coração, né? Sobretudo, 4:23, sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então eu acho que ele explica tudo, sabe? Porque diz assim, ó, sobretudo, é uma responsabilidade minha, guardar aqui, ó. E também vem a questão da lembrança. As pessoas pensam que enquanto estão lembrando, que pode voltar a acusar ou voltar a sentir a dor, né, pastora? Mas tem a diferença da lembrança e a lembrança com a dor. Sim, Fala um a lembrança. sobre isso. Eu posso dar um exemplo simples que eu uso até como no meu tratamento com as pessoas. Eu gosto de exemplificar muito a cura interior como um tratamento dentário. Não sei se já fizeram um canalzinho aí no seu dente, né? Ai, Carol. Que não é muito fácil, né? Então a gente sabe que quando a gente tem um certo hábito, né? De deixar para depois. Então, machucou, a gente deixa para depois, não é verdade? E aí depois o negócio infecciona. E quando a gente vai procurar ajuda, né? Assim? E aí você vai passar pelo processo de canal, que é um processo dolorido. Mas, depois que você tratou e tá tudo certinho, você sabe que você fez um tratamento de canal naquele dente, mas não dói mais. Então, não existe, eu brinco, né? Que não existe uma borracha mágica. Se existisse, acho que todo mundo queria, né? Pra gente apagar algumas coisas. Mas não tem. Isso é uma fantasia. A gente não esquece, mas não dói mais. É um registro. E o Espírito Santo, ele é isso. E o Espírito Santo, ele é tão poderoso que ele transforma o nosso registro, né? Que não dói mais, em testemunho. Então a gente passa, fomos consolados para consolar outros. Então a gente passa a ser consolado verdadeiramente fui curada. Né? Oi? Pastora, Não, olha tinha só, a parado, não pastora consegui Débora ouvir. colocou a segunda parte aqui. Nessa mesma situação, a pessoa que liberou o perdão sofre. Como vem a cura?
Eu acho assim, eu vou dar minha opinião depois você fala, tá, pastora? Eu acho assim, Uhum, igual você falou tá. do versículo, a gente tem que guardar o nosso coração. Porque aí, se a gente não guarda, a gente vai sofrer novamente. E aí vai ter que liberar perdão novamente, né? Uhum, sim. Sempre que necessário. A Bíblia fala que 70 70 vezes. vezes. Tem até uma outra pergunta aqui, pastora, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Calma aí, deixa eu ver Ah, aqui se eu acho ela aqui. Da Raf. Curado uma vez, cura. curado para sempre. Então, se você tomou posse daquela cura, vamos dizer, vamos dar um exemplo, uma traição, né? Uhum. Traiu alguém, seja o que for, amigo, líder, o que for. Você liberou perdão. O Espírito Santo agiu, foi curado, tá? Aquela área você não precisa de mais cura, não. A não ser que você abra a porta de novo, Sim. né? Porque o que que acontece? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Para mim, cura interior é tomar banho. A gente não precisa tomar banho todo dia? E às vezes duas vezes por dia. Pega aquele dia de sol. Você não toma aí quantos forem necessários? Tudo que deu um incômodo, você quer tomar um banho. Então a cura, ela é tomar banho todo dia. Porque a gente se fere, às vezes dentro de casa, né? No trabalho, com amigos, no meio aí de uma organização, de um evento, não é verdade? A gente às vezes dá uma chocada aí. Então, assim, a gente precisa aprender o caminho da cura, tá? Nós somos já pastoras, nós que estamos Sim, falando aqui. De vez em quando a gente não tem que tomar um banho na alma. sim. Claro. Sabe, vou dar uma dica minha. Eu percebo em mim assim, todas as vezes que eu estou falando da mesma coisa, várias vezes, é sinal, eu já começo a perceber que eu estou com algum resquício, Precisa tomar um banhozinho. Cis, entendeu? Porque eu estou falando Ai, muito no mesma coisa. Então é sinal de que tem alguma coisa ali meio magoadinha. Tem algum Aí eu, arquivo que está acontecendo sim, alguma coisa. e às vezes a gente acha por ser líder, pastor, líder de célula, hum, que a gente está imune dessas coisas, né? Mas não é. de forma A nenhuma. gente é carne, né? A gente tem Como os eu disse no princípio, a nossa alma está sendo curada, vivificada. também. Então, é sinal de que eu vou estar sempre precisando de perdão e cura. Pastora, a Carol perguntou aqui, normalmente os homens são mais difíceis de se abrir. Dê alguns conselhos aí para os homens que estão online, para que eles possam se abrir mais, né? Porque eu sei que o homem é mais fechado, passa por É, problemas e não se abre com ninguém. E eu vejo também que os homens são difíceis de ter amizades mesmo. As mulheres às vezes têm mais amigas, e os fala homens mais. não, né? Homem, É. muita A, praticidade. a gente aqui tem uma ordem, né, da gente não atender. A mulher atende mulher, né? Nós pastores temos essa ordem até por prudência. Mas não acontece comigo, eu já tenho por ordens específicas aqui mesmo. Eu atendo bastante jovens, né, na questão masculina e homens também. Mas atendo com pessoas, com intercessores na sala. E eu percebo isso mesmo. A questão das mulheres, elas já têm essa tendência de falar mais. São raras mulheres que você tem dificuldade de detectar as coisas, porque elas falam o tempo todo, né? Então elas já chegam externando, né? E o homem não. O homem, a questão dele é por essa questão mesmo masculina, né? Essa questão mais reservada, é um pouco mais dificuldade mesmo da gente poder arrancar. Mas a partir do momento que ele percebe a confiança, eu não tenho dificuldade, não estou falando, estou falando pelo meu próprio trabalho, não tenho dificuldade. Os homens que vêm, que chegam, né, para eu poder atender quando precisa, a questão eles têm confiança, né, falam e tal, mas é uma questão assim muito mais dificultosa para eles. Mas o conselho que eu dou, enquanto há coisas ocultas, não há libertação. Eu digo isso muito pelo maior trabalho que eu faço, que é com as mulheres. A questão a pessoa quando ela esconde, olha, Salmos 32, ele mesmo relata isso. Enquanto as coisas estão escondidas,
o meu corpo está adoecendo. A partir do momento, porque a libertação é o quê? Tornar livre. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais a gente externar, a gente fala que externar é o vomitar, né? Muito mais cura nós vamos ter. Amém. Se eu mascarar, o que é a falta de cura? É colocar máscaras, né? Sim. É você mascarar uma situação. Então, como que você vai chegar até aquela pessoa se ela está mascarada? Então, a cura é tirar as máscaras. Falar a verdade, porque a verdade traz libertação, né? Sim, e dentro disso, pastora, até que ponto eu vou saber se o confrontar, vai trazer a cura ou não? Vai trazer até o inverso disso. Então, eu preciso... A questão que muitos têm dificuldade de serem atendidos, aqui a gente enfrenta também essa dificuldade, é a questão de... Porque a cura, ela é o confronto, né? A gente vê ali Davi com Natan. Natan confronta Davi. E a partir daquele confronto, ele abre o coração. A questão do confronto, a questão da cura interior, é uma questão mesmo de você estar... Quem está ministrando, estar mesmo sendo instruído pelo Espírito Santo. Porque o confronto pode ser o meu achômetro. O que eu acho. Lembra dos amigos de Jó? Porque eu não posso vir com a acusação. Quando você recebe uma pessoa ferida, você tem que ganhar o coração dela. Então, se você só acusa, você só afasta a pessoa, Sim, né? fecha a se pessoa. você de imediato... Pensa bem. Para você contar um problema seu, é fácil? Não. Não. Então, para eu chegar a te contar algo, já passei por um processo muito grande para eu conseguir me abrir para você. Aí eu me abro para você, de imediato eu não estou esperando, precisando que você me acuse. Eu preciso que você me escute. Então eu preciso falar o que eu estou sentindo. Porque só vai ter cura se eu falar tudo que eu estou sentindo. Quem está ouvindo precisa ter sabedoria de Deus. Sabedoria do Espírito Santo. Para quê? Para eu tentar entender o porquê de tudo aquilo ali. Aquela pessoa não chegou até aquele estado porque ela quis. Ela está naquele grau por um estágio, por um processo de coisas. Então, se eu chego já colocando, se você não perdoar, você vai para o inferno. Se você não perdoar, você não vai ser abençoado. Né? Se você não for perdoado, você não vai receber perdão de Deus. E a gente fica numa posição, se a gente for esse tipo de pessoa, como se a gente fosse a pessoa mais santa. Não. E que já, né, estamos livres de tudo isso. Já perdoei tudo que tinha que perdoar. Sendo que a gente esquece que a gente pode passar por alguma situação, às vezes até pior que essa pessoa. E Deus prova a gente. É só lembrar de Jesus, né? Jesus fazia o quê? Jesus descia... Só falar isso aqui, olha, Jesus, ele não descia em pecado, mas ele descia ao nível, né, da dor daquela pessoa. Sim. Né? E aí ele chegava até a dor da pessoa. É diferente. A gente, muitas vezes, como estando assim, ajudando uma pessoa, a gente se coloca numa posição como acima, né? E a pessoa inferior. Não. A gente se coloca igual. Não em pecado, não com a mesma linguagem. Mas compaixão. É como se eu estivesse descendo ao tamanho daquela dor. Sim. E me colocando ali numa posição que ela vai sentir assim confortável, porque ela está me entendendo. Aí depois eu entro com o confronto, no tempo certo. Porque aí é a hora de eu sacudir a pessoa. Olha, assim você vai para isso. Mas aí ela já está com o coração mais aberto para poder receber o confronto. Amém. Amém? Pode falar, Lúcia. Pastora Leila, muitas das vezes as pessoas procuram você, eu não sei bem o exemplo se vai encaixar, mas com algumas dúvidas. E quando você ouve a pessoa, você já percebe a resposta
que a pessoa tem e que não consegue enxergar. Isso acontece? Acontece. Uhum. Acontece porque o Espírito Santo te capacita, né? Às vezes eu vejo pessoas me contarem assim coisas, umas 2 horas de luta, né? Vamos dizer uma esposa, não é verdade? E começa a falar do marido, falar. Eu já tenho a resposta, entendeu? Só que eu deixo a pessoa falar, e agora eu levo aquela pessoa. Então, agora vamos pensar nesse ângulo. Já vou dar, não estou falando que seja sempre, tá? Tem situações que eu vou para casa, vou orar e peço a Deus mesmo. Não que ali não seja, porque a gente já inicia orando, não é verdade? Pedindo ao Espírito Santo para agir. Mas tem situações que eu vou para casa, vou refletir. Trabalho muito com essa questão da pessoa escrever sobre ela, o que ela pensa dela, o que Deus pensa dela, o que as pessoas pensam. Porque, às vezes, uma dica que eu posso dar para vocês, às vezes a pessoa não fala muito, pede para ela escrever. Uhum. Entendeu? Ela tá com raiva e ela não consegue falar. Então, E às vezes isso pode ser até lidado com uma criança também, né? pode. Eu faço muito tá isso com quieta, criança. chorando, aí você pergunta, a criança não fala, então pede para desenhar, escrever, e aí ela vai transmitir para Sim. papel. Posso dar até um exemplo de uma mulher. Questão familiar, né? E tal. 2 famílias, e ela sobrou. 2 irmãs e essa sobrou. Então, ela não conseguia externar o que ela estava sentindo. Eu pedi para ela desenhar, uma mulher. Sim. E ela desenhou. Falei, quero que você desenhe para mim o que você vê de família. Ela desenhou uma casa, o pai da irmã, né, que não era o pai dela, a mãe, a irmã de mãos dadas, com os 3 de mãos dadas, e ela lá do outro lado, sozinha. Não. Era assim que ela se sentia no meio daquela família. Ou ela falou, né? Ela só conseguia ver a família da parte do 2º andar da casa. Porque é assim que ela se sentia. Ela comia lá em cima, né? No quarto, na parte de cima. Tudo era lá em cima. Então, todas as vezes que a família estava almoçando, ela ficava lá de cima, debruçada, vendo a família comer. E ela sendo parte da família, se sentindo fora da família. Nossa, entendeu? Muito forte. Então, são coisas muito profundas, né? Que a gente vê mesmo, que aprisionam as pessoas, né? Pastora Mira, tem uma pergunta aqui sobre depressão e é um tema bastante, eu acho um tema polêmico, né? E aí eu queria saber a sua posição, o que Deus já falou, né, em relação a isso, porque eu sei que você recebe muitas pessoas, às vezes, com depressão mesmo. Sim. E aí estão perguntando se depressão é associada à falta de cura e também, assim, de outras formas, né? Porque às vezes a gente que fala que depressão pode ser algo, uma doença fisiológica, né? Então, a gente tem até trabalhado aqui com a sala de soluções, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tá. E eu tenho dado... a gente tem trabalhado com esse momento muito gostoso, né? Onde a gente fala sobre a depressão. São 8 lições que a gente resumiu, né? Para a depressão. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito até dentro da sala é esta questão. Porque a depressão, de imediato as pessoas já acham como demoníaca, né? Tem a depressão demoníaca, sim, que são pecados não confessados. Quando você não confessa um pecado, você dá liberdade para demônios aprisionar, né? Então, pode gerar uma depressão. Salmos 32, Davi está com depressão por pecados não confessados, né? Agora, tem a questão hormonal, tem a questão assim, física, na questão química. A depressão situacional, que é a depressão na questão de mudanças, circunstâncias, que eu não me adapto a estas questões. A questão espiritual, que é a questão de pecados não confessados, a situacional, que é a questão das situações que eu não consegui ajustar dentro do meu ser. Uma mudança de cidade, né? Uma mudança de trabalho, mudanças dentro da própria família, né? Na questão de separação. Sim. E a questão física, química, a menopausa, a baixa da serotonina, né? Que a gente sabe muito bem que é a produção do bem-estar. Se ela estiver em nível baixo, você tem uma tendência à depressão.
A tireoide, né? Que você sabe que precisa da produção E desse aí, no caso, a hormônio. pessoa precisa ser medicada mesmo. Aí sim, eu Porque tem gente que acha, ai, aconselho. não, Não, tem que ter não. cura, Deus vai Olha me curar, só, bem. Pode até curar, mas tem que ter essa intervenção tem. também, né, pastora? Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu olho para perceber se essa pessoa é só questão espiritual. Sim. Se a questão é física, eu aconselho procurar um médico, entendeu? A questão é de uma vitamina D baixa, né, que está em baixa, ele precisa de tomar uma reposição ali, para o organismo estar... Estão me chamando já para o meu Já tá horário. acabando já, pastora. Tá, Deixa eu só ver mais uma tá. perguntinha aqui. Aí a Então, gente já vai finaliza. no médico, Aham. procura um médico para vocês, para a pessoa estar nivelando o que está faltando. Eu já atendi pessoas que estavam, vamos dizer assim, acabada, né? E começou a tomar a medicação certinha. Só que o que eu oriento é o seguinte: a medicação ela tem início, meio e fim. Sim. Amém? Então É eu algo que oriento vai assim. depender daqui. Não, é uma questão só de repor. Então, repôs, com certeza. Porque aí você também não é só remédio, é uma atividade física, né? Uma caminhada, alguma coisa que também vai ajudar na produção. Porque mesmo que você não tome uma medicação, você também tem que se ajudar. Alimentação, né? Que ajuda também. Come um monte de coisa que vai produzir enfermidade no corpo, vai trazer depressão também, tá? Então não é Amém, só nessa questão. Amém, pastora. Só para te liberar agora, essa última pergunta aí. Como sabemos que temos esse dom de cura e aconselhamento? Ixi, aí é o Espírito Santo. Não tem uma Olha, resposta. a resposta básica é essa, né? A quem ele escolheu, não é verdade? E é interessante que a Mas pessoa tem essa inclinação, ela lê sobre o assunto, se aprofundar, eu, ver eu, pregações. sim, Eu a penso questão. também desculpa até, pastora. Eu penso também que cada cicatriz, cada marca, você vai decidir o que você vai fazer com isso. Se Sim, você vai usar isso para curar as pessoas, e aí você se coloca à disposição como ferramenta na mão de Deus. Não sim. sei, uma impressão minha, pode me corrigir, né? Então, a questão eu vou falar assim, até pela minha própria vida, né? Eu vejo que é uma questão. Porque a gente pensa assim, uma pessoa mais temperamental não pode trabalhar com cura, né? Que é mais esse pacífico, né? Esses melancólicos, não é verdade? Não, eu vejo que é o chamado de Deus mesmo, mas já está na nossa identidade. É Amém. como a própria pastora Paula falou, né? Os teus olhos piscam para essa determinada coisa. Eu nem tinha noção que eu iria trabalhar com cura interior. E eu comecei a ler livros, né? Sim. Começou a me chamar a atenção. Eu sempre percebi que as pessoas, desde pequenininha, que as pessoas sentavam perto de mim e queriam me escutar. Ou queria que eu escutasse. Então já era um caminhar de Deus, porque eu vejo que aquele que ele tem empatia, sabe, que sabe ouvir, porque uma das maiores características de um ministro de cura interior e de aconselhamento é o escutar e olhar nos olhos. Ninguém gosta de ser escutado, né, ouvido, né, vamos dizer assim, se uma pessoa está conversando com ela, prestando atenção em outras coisas, apressado, não é verdade? Sim. Ninguém gosta de ir no médico que o médico está assim, fala com ele sem olhar e pronto, não é verdade? Então essa questão, ter uma empatia, bons ouvidos, né? Porque quem ministra cura tem que ouvir muito, né? E muito, né? Mais ouvir do que falar, né? Então, essas pessoas com sua identidade já chama atenção. Tem gente, vamos lá, um pastor de libertação, ele quer ouvir falar de demônio, né? Parece que atrai, né? Sim. E o ministro de cura atrai verdadeiramente. É como se ele passasse... O que Jesus fazia? Ele passava, os enfermos já iam tudo atrás dele, né? Então, é um chamado de Deus, né? Claro que com a bagagem que a gente tem da nossa história, não é verdade? E aí a gente vai... O próprio Espírito Santo vai te conduzindo, mas a gente lê muito sobre.
Isso me Amém. chama muita atenção. Amém? Amém, pastora Lívia, eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que foi muito especial, o pessoal quer parte 2, Sim. mas a pastora Leila é uma pessoa muito atarefada, gente. Ela já tem uma próxima Pode. live agora, né, pastora? Por Tem. isso que estão chamando ela. Então, se vocês quiserem assistir a próxima live, é na Família Viva, né? Família Chama Viva, vai estar no YouTube da Isso. igreja. E se a gente tiver como fazer uma segunda parte, né, a pastora Pode Leila sim. vai estar marcando com a gente faz sim, tá? Pastora, Pode ser muito segunda que obrigada. vem. Pode ser segunda que vem? Ô, Glória. Pode. Tá Amém, Pode. pastora. A gente vai Estuda aí combinando. vocês me falam. E deixa eu só bom. falar uma coisinha. Sim, Vocês me fizeram uma pergunta sobre as pessoas que ministram e que às vezes sofrem as retaliações. sim. Pode me pedir essa pergunta, né? Deixa eu falar uma coisa. A gente, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida pelo reino, a gente já morreu em Cristo. Amém. Então, as retaliações vêm sim, né? A gente sabe disso, mas quem está conosco é um vencedor invicto. Então, vale mais a pena uma vida do que a nossa própria vida. E com Amém. certeza, os anjos do Senhor estão conosco, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E se acontecer alguma coisa contrária a nós, é permissão de Deus. Amém. Então, não tenham medo de serem usados pelo Espírito Santo para ajudar as pessoas. Existem muitas Amém. pessoas precisando mesmo, e precisa daqueles que estão dispostos a pagar, né? Não pagar um preço, porque Jesus já pagou o preço, mas assim, de estar à disposição do Espírito Santo para curar outros. Amém? Amém, pastora. Ora pra gente, então, pra gente finalizar a live. Tá bom. Abençoando a vida de cada um aí também. Tá Alguém jóia. falou que a nossa roupa tá combinando. Olha, Ó, a gente tá de preto, olha, ó. viu? A gente combina, isso se chama sensibilidade do Espírito Santo. E olha, pastora, a gente aqui, as três, fala a mesma língua, né? Amém. Pastora, pode orar, viu? Tá, Deus abençoe. eu quero agradecer, tá, pela oportunidade. E fica aí a data que vocês quiserem, as novas Tá. perguntas para a gente estar falando aqui juntos. Amém. Amém? Deus Amém. abençoe cada um, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Pai, nós te louvamos por essa tarde, por esse momento tão precioso, tão gostoso na tua presença. Senhor, obrigada, porque sentimos a presença do teu Espírito tão real no meio de nós. Não foi simplesmente uma conversa, mas foi um momento de cura, um momento de entendimento, e nós te agradecemos por isso. Espírito Santo, eu quero te pedir, onde estiver agora, alguma vida tão querida que está escutando, seja homem, seja mulher, seja jovem, ó Deus, adolescente, seja a idade que for, seja a melhor idade, ó Deus, o Senhor tem o poder de vasculhar, de penetrar na profundidade desse coraçãozinho e trazer o bálsamo que traz cura, que traz renovo, que traz esperança, traz um novo tempo, que traz novas expectativas. Eu quero te pedir que o Senhor possa tocar de forma especial nessa tarde, trazendo respostas que estavam, ó Deus, tão distante, porque este coração estava tão perdido, mas que foi achado agora pela tua presença. E em nome de Jesus eu quero repreender toda ação contrária, pelo poder do nome de Jesus, de todo demônio aprisionador da alma, que gera qualquer tipo de enfermidade emocional, seja repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus. E que o nome do Senhor Jesus possa ser diante de ti, com um confronto, para que você possa bater de retirada daquilo que você tem tentado aprisionar esta vida preciosa que pertence ao reino do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir que o Senhor esteja também, Pai, abençoando a pastora Paula, a pastora Luciene, pastor Luffy, todos os pastores da região, Pai, em nome de Jesus, e cada ovelha, cada vida que ouvir esse momento, sejam tocados de forma especial, pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Bem, pastora, um beijão. Sônia, Beijo. beijo grande. Tá jóia. E Angélica, aguardo Sônia Maria. a segunda parte. Ah, então tá, combinado, viu? Tá bom? Beijo. Deus abençoe. Beijo Tchau. a todos.
Amém.